Uma dúvida muito frequente dos nossos clientes é se é melhor dar ração úmida ou ração seca. Uma informação que é muito comum de se escutar é que a ração úmida é um petisco, né? Que ela não é nutricionalmente completa ou que ela não serviria como fonte de alimento para os gatos, mas como um fast food ou uma coisa nesse sentido. Isso não é verdade. A ração úmida ela é totalmente balanceada, né? Ela tem uma composição controlada, com um balanceamento correto, e ela pode ser sim usada como alimentação para o seu gato. Inclusive, muitas vezes pode ser usada como única fonte de alimento. As duas rações têm benefícios e têm qualidades diferentes. O que a gente recomenda é que o gato tenha pelo menos uma parte da alimentação dele, da rotina diária ou mesmo semanal, de ração úmida. Quanto mais frequente for essa alimentação úmida, mais benefícios ele vai ter. Então aqui a gente recomenda que tenha uma frequência o mais alta possível. Pensando se esse animal tivesse uma alimentação em natureza, livre, uma coisa nesse sentido, a quantidade de água, né, de líquido de uma ração úmida, que é acima de 30%, é muito mais próxima de uma caça do que a ração seca, né? Então, voltar a usar a ração úmida faz com que esse animal coma algo mais próximo ao que ele comeria na natureza, né? Uma caça. Então, por conta disso, a gente julga extremamente necessário que esse animal coma sim a ração úmida. É um mito que a ração úmida faz com que o animal engorde. Na verdade, se você for avaliar a composição nutricional dele, ele tem um teor calórico muito menor e de carboidrato muito menos frequente do que na ração seca. Então, você consegue controlar o peso desse animal, você consegue que ele evite um ganho exagero de peso, e ainda por cima você tem uma ingestão maior de líquido, que a longo prazo você tem aí uma proteção renal. Então, que a ração úmida engorda, não é verdade. Um outro mito que existe é que a ração úmida tem um teor de sódio muito maior. Se você for olhar a composição desses alimentos no rótulo, você vai ver que eles respeitam um nível que é tão bom quanto o da ração seca. Então, assim, eles não têm um nível de sódio maior do que o normal, né? Então, pelo menos não na composição de cada um, não existe essa indicação de que tem mais sódio do que a ração seca. Uma outra dúvida que é muito comum é qual é a melhor, se é a ração úmida, do sachê ou a lata. De forma geral, elas têm uma composição muito parecida, sendo que a ração em sachê tem um teor de água maior do que a de lata. A diferença principal também é que a de lata tem um pouco mais de amido na composição, para ter aquela textura, né, aquela apresentação mesmo. A questão de qual marca escolher entre as opções que a gente tem no mercado de ração úmida, eu acho que vai muito mais pela questão financeira e a condição financeira do tutor. Se vocês conseguirem dar uma ração super premium todo dia, eu acho que seria uma condição ideal. Mas, entre dar uma ração super premium, que você vai conseguir fazer de forma semanal ou quinzenal, ou uma ração um pouco mais barata, que você consiga fazer com uma frequência muito maior, eu recomendo que você faça mesmo essa um pouco mais barata, que tenha uma frequência, uma rotina de uso muito maior. Uma dica muito importante quanto à alimentação úmida é começar com essa alimentação ainda na fase filhote do seu gato. Até 4 meses eles têm uma fase de socialização muito importante, então quanto mais sabores você apresentar, texturas diferentes você apresentar, ele vai ficar mais fácil de assimilar, de comer ao longo da vida dele. Não é incomum que gatos adultos não aceitem a ração úmida ou lamem só o caldinho da ração úmida, justamente porque eles não foram habituados a comer a ração úmida desde filhote. Mas se seu gato não come a ração úmida e lambe só o caldo, uma dica que eu posso te dar é o quê? Bater esse sachê ou bater esse patê com um pouco mais de água no liquidificador, no mixer, e de forma que você vai fazer um creme mais homogêneo. Então ele vai lamber aquilo como se fosse o caldo e está comendo junto o grãozinho mesmo da ração.
Eu recomendo que seu gato coma sachê, coma ração úmida, coma patê. Qualquer forma de alimentação úmida, nesse caso, é bem interessante e importante que seja integrado na alimentação dele. Esse foi mais um vídeo daqui do canal do Clube do Gato. Se você tiver mais alguma dúvida, escreve pra gente, acessa nosso site e nos siga nas redes sociais. Aí você pode mandar um beijo. Não, sério?